para esta primeira comunicação, que é muito importante para a nossa igreja, que se trata da eleição da diretoria para 2024. Eu vou convidar o irmão Judson de Faria Marques, que é o relator desta comissão, para trazer algumas orientações à igreja. Prezados irmãos, é com imensa satisfação que temos a oportunidade de trazer a vocês todos os membros aptos e capazes da primeira igreja as condições para votar, eleger a nova diretoria para o ano de 2024. A comissão eleitoral quer agradecer o apoio que tem do pastor Ivan, porque ele esteve desde o primeiro momento em que indicou a comissão e depois, na sua primeira reunião, esteve conosco, dando as orientações e participando do trabalho. A comissão colocou no mural, aqui perto da secretaria, o edital da eleição para esse ano. Os irmãos podem ali consultar. Ali também está a relação dos membros. Eu peço que os membros, embora já tenha sido apresentado aqui pelo pastor, os membros que estejam aqui na igreja, nesse momento fiquem de pé, para que possam ser visualizados. Lá atrás temos o irmão Brivaldo, o irmão pastor, Ione. Bom, aqui estamos, pastor, irmão Mário também. Obrigado, irmão. Obrigado, podeis assentar. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade da oração. Cada irmão deve estar orando pela comissão, pelos candidatos que vão ser indicados, pelo processo eleitoral, devido à sua responsabilidade. Todos os membros da igreja têm a responsabilidade de indicar candidatos e de votar. Esta é uma atividade de cada um de nós que é muito importante. A eleição, ela se produz de acordo com o artigo 15 do Estatuto da Igreja e as normas regulamentares que foram discernidas. Se alguém quiser saber todas as normas, a secretaria tem a cópia e poderá fornecê-la. A eleição se processa em 3 fases. A primeira fase, que é a fase da indicação de candidatos, que começa hoje, 3 de setembro, e durante o mês todo até o dia 24. No dia 24 é o último dia que poderão ser indicados candidatos. Esses candidatos são indicados por você, membro da igreja. A segunda fase é a eleição propriamente dita, que vai ocorrer no dia 5 de novembro, após o culto da manhã, até às 17 horas. E a terceira fase é uma fase homologatória dos resultados, que ocorrerá na próxima assembleia após o dia 5. Pode ser na quarta, pode ser no domingo aqui. A primeira parte, que são as indicações de candidatos, como eu disse, ela é um privilégio e um dever. Mas como fazer essa indicação? Falamos na necessidade da oração. Então, após orar, meu irmão, você poderá acessar um formulário que estará disponível após o culto na mesa da comissão da eleição. Esse formulário se chama FIC, Formulário de Indicação de Candidatos. Ou também pelo link ou QR Code, que vai ser, olha lá, já está até ali na tela, olha lá. Você poderá ter acesso, né? Nós teremos também aqui no saguão esse QR Code, você poderá ter o acesso e você poderá preencher esse formulário no seu computador ou até no seu smartphone.
mas podendo também fazer através da ficha que estará disponível nessa mesa. Essa mesa também tem a função de explicar para cada um de nós os detalhes que quiserem. Nós queremos também dizer que serão 8 cargos preenchidos, sendo 2 vice-presidentes, 3 secretários e 3 tesoureiros. Não há obrigatoriedade de, no formulário ou através da internet, indicar 8 pessoas. Será bom que faça assim, mas se você não conseguir, preencha os cargos que você tiver mais facilidade. Deve indicar um nome para cada cargo e não é preciso consultar o candidato. A comissão fará a consulta a cada candidato indicado. Basta que você coloque o nome do irmão. Agora, pedimos que, no caso de preencher o formulário ou de fazê-lo pela internet, procure colocar o nome do irmão completo. E bem, no caso de escrita, nitidamente ou em caixa alta. Porque às vezes a pessoa coloca um nome e aquela pessoa, tem mais de uma pessoa na igreja com o mesmo nome. Para evitar da gente depois ter que ligar para você, perguntar, mas quem é que você queria indicar? A mesa da comissão eleitoral, ela estará disponível do dia 3, que é hoje, até o dia 24, após o culto da manhã. Antes do culto nós não faremos, porque é o horário da escola dominical, e nós não queremos que ninguém perca a escola dominical. Agora, no culto à noite, nós estaremos antes do culto e depois do culto disponíveis para conversar sobre a eleição. Essa mesa, como eu falei, ela vai fornecer os formulários e esclarecer as dúvidas. Nós agradecemos e pedimos a Deus que nos oriente nesse processo que hoje começamos. Obrigado, irmãos. Para esta primeira comunicação, que é muito importante para a nossa igreja, que se trata da eleição da diretoria para 2024, eu vou convidar o irmão Judson de Faria Marques, que é o relator desta comissão, para trazer algumas orientações à igreja. Prezados irmãos, é com imensa satisfação que temos a oportunidade de trazer a vocês todos os membros aptos e capazes da primeira igreja as condições para votar, eleger a nova diretoria para o ano de 2024. A comissão eleitoral quer agradecer o apoio que tem do pastor Ivan, porque ele esteve desde o primeiro momento em que indicou a comissão e depois, na sua primeira reunião, esteve conosco, dando as orientações e participando do trabalho. A comissão colocou no mural, aqui perto da secretaria, o edital da eleição para esse ano. Os irmãos podem ali consultar. Ali também está a relação dos membros. Eu peço que os membros, embora já tenha sido apresentado aqui pelo pastor, os membros que estejam aqui na igreja, nesse momento fiquem de pé, para que possam ser visualizados. Lá atrás temos o irmão Brivaldo, o irmão pastor, Ione. Bom, aqui estamos, pastor, irmão Mário também. Obrigado, irmão. Obrigado, podeis assentar. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade da oração. Cada irmão deve estar orando pela comissão, pelos candidatos que vão ser indicados, pelo processo eleitoral, devido à sua responsabilidade. Todos os membros da igreja têm a responsabilidade de indicar candidatos
e de votar. Esta é uma atividade de cada um de nós que é muito importante. A eleição, ela se produz de acordo com o artigo 15 do Estatuto da Igreja e as normas regulamentares que foram discernidas. Se alguém quiser saber todas as normas, a Secretaria tem a cópia e poderá fornecê-la. A eleição se processa em 3 fases. A primeira fase, que é a fase da indicação de candidatos, que começa hoje, 3 de setembro, e durante o mês todo até o dia 24. No dia 24 é o último dia que poderão ser indicados candidatos. Esses candidatos são indicados por você, membro da igreja. A segunda fase é a eleição propriamente dita, que vai ocorrer no dia 5 de novembro, após o culto da manhã, até às 17 horas. E a terceira fase é uma fase homologatória dos resultados, que ocorrerá na próxima Assembleia após o dia 5. Pode ser na quarta, pode ser no domingo aqui. A primeira parte, que são as indicações de candidatos, como eu disse, ela é um privilégio e um dever. Mas como fazer essa indicação? Falamos na necessidade da oração. Então, após orar, meu irmão, você poderá acessar um formulário que estará disponível após o culto na mesa da comissão da eleição. Esse formulário se chama FIC, Formulário de Indicação de Candidatos. Ou também pelo link ou QR Code, que vai ser, olha lá, já está até ali na tela, olha lá. Você poderá ter acesso, né? Nós teremos também aqui no saguão esse QR Code, você poderá ter o acesso e você poderá preencher esse formulário no seu computador ou até no seu smartphone, mas podendo também fazer através da ficha que estará disponível nessa mesa. Essa mesa também tem a função de explicar para cada um de nós os detalhes que quiserem. Nós queremos também dizer que serão 8 cargos preenchidos, sendo 2 vice-presidentes, 3 secretários e 3 tesoureiros. Não há obrigatoriedade de, no formulário ou através da internet, indicar 8 pessoas. Será bom que faça assim, mas se você não conseguir, preencha os cargos que você tiver mais facilidade. Deve indicar um nome para cada cargo e não é preciso consultar o candidato. A comissão fará a consulta a cada candidato indicado. Basta que você coloque o nome do irmão. Agora, pedimos que, no caso de preencher o formulário ou de fazê-lo pela internet, procure colocar o nome do irmão completo. E bem, no caso de escrita, nitidamente ou em caixa alta. Porque às vezes a pessoa coloca um nome e aquela pessoa, tem mais de uma pessoa na igreja com o mesmo nome. Para evitar da gente depois ter que ligar para você, perguntar, mas quem é que você queria indicar? A mesa da comissão eleitoral, ela estará disponível do dia 3, que é hoje, até o dia 24, após o culto da manhã. Antes do culto nós não faremos, porque é o horário da escola dominical, e nós não queremos que ninguém perca a escola dominical. Agora, no culto à noite, nós estaremos antes do culto e depois do culto disponíveis para conversar sobre a eleição. Essa mesa, como eu falei, ela vai fornecer os formulários e esclarecer as dúvidas. Nós agradecemos e pedimos a Deus que nos oriente nesse processo que hoje começamos. Obrigado, irmãos. Para esta primeira comunicação, que é muito importante para a nossa igreja, que se trata da
eleição da diretoria para 2024, eu vou convidar o irmão Judson de Faria Marques, que é o relator desta comissão, para trazer algumas orientações à igreja. Prezados irmãos, é com imensa satisfação que temos a oportunidade de trazer a vocês, todos os membros aptos e capazes da primeira igreja, as condições para votar, eleger a nova diretoria para o ano de 2024. A comissão eleitoral quer agradecer o apoio que tem do pastor Ivan, porque ele esteve desde o primeiro momento em que indicou a comissão e depois, na sua primeira reunião, esteve conosco, dando as orientações e participando do trabalho. A comissão colocou no mural, aqui perto da secretaria, o edital da eleição para esse ano. Os irmãos podem ali consultar. Ali também está a relação dos membros. Eu peço que os membros, embora já tenha sido apresentado aqui pelo pastor, os membros que estejam aqui na igreja, nesse momento fiquem de pé, para que possam ser visualizados. Lá atrás temos o irmão Brivaldo, o irmão pastor, Ione. Bom, aqui estamos, pastor, irmão Mário também. Obrigado, irmão. Obrigado, podeis assentar. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é a necessidade da oração. Cada irmão deve estar orando pela comissão, pelos candidatos que vão ser indicados, pelo processo eleitoral, devido à sua responsabilidade. Todos os membros da igreja têm a responsabilidade de indicar candidatos e de votar. Esta é uma atividade de cada um de nós que é muito importante. A eleição, ela se produz de acordo com o artigo 15 do Estatuto da Igreja e as normas regulamentares que foram discernidas. Se alguém quiser saber todas as normas, a secretaria tem a cópia e poderá fornecê-la. A eleição se processa em 3 fases. A primeira fase, que é a fase da indicação de candidatos, que começa hoje, 3 de setembro, e durante o mês todo até o dia 24. No dia 24 é o último dia que poderão ser indicados candidatos. Esses candidatos são indicados por você, membro da igreja. A segunda fase é a eleição propriamente dita, que vai ocorrer no dia 5 de novembro, após o culto da manhã, até às 17 horas. E a terceira fase é uma fase homologatória dos resultados, que ocorrerá na próxima assembleia após o dia 5. Pode ser na quarta, pode ser no domingo aqui. A primeira parte, que são as indicações de candidatos, como eu disse, ela é um privilégio e um dever. Mas como fazer essa indicação? Falamos na necessidade da oração. Então, após orar, meu irmão, você poderá acessar um formulário que estará disponível após o culto na mesa da comissão da eleição. Esse formulário se chama FIC, Formulário de Indicação de Candidatos. Ou também pelo link ou QR Code, que vai ser, olha lá, já está até ali na tela, olha lá. Você poderá ter acesso, né? Nós teremos também aqui no saguão esse QR Code, você poderá ter o acesso e você poderá preencher esse formulário no seu computador ou até no seu smartphone, mas podendo também fazer através da ficha que estará disponível nessa mesa. Essa mesa também tem a função
de explicar para cada um de nós os detalhes que quiserem. Nós queremos também dizer que serão 8 cargos preenchidos, sendo 2 vice-presidentes, 3 secretários e 3 tesoureiros. Não há obrigatoriedade de, no formulário ou através da internet, indicar 8 pessoas. Será bom que faça assim, mas se você não conseguir, preencha os cargos que você tiver mais facilidade. Deve indicar um nome para cada cargo e não é preciso consultar o candidato. A comissão fará a consulta a cada candidato indicado. Basta que você coloque o nome do irmão. Agora, pedimos que, no caso de preencher o formulário ou de fazê-lo pela internet, procure colocar o nome do irmão completo. E bem, no caso de escrita, nitidamente ou em caixa alta. Porque às vezes a pessoa coloca um nome e aquela pessoa, tem mais de uma pessoa na igreja com o mesmo nome. Para evitar da gente depois ter que ligar para você, perguntar, mas quem é que você queria indicar? A mesa da comissão eleitoral, ela estará disponível do dia 3, que é hoje, até o dia 24, após o culto da manhã. Antes do culto nós não faremos, porque é o horário da escola dominical, e nós não queremos que ninguém perca a escola dominical. Agora, no culto à noite, nós estaremos antes do culto e depois do culto disponíveis para conversar sobre a eleição. Essa mesa, como eu falei, ela vai fornecer os formulários e esclarecer as dúvidas. Nós agradecemos e pedimos a Deus que nos oriente nesse processo que hoje começamos. Obrigado, irmãos.